Olá alunos, então neste vídeo hoje vamos tratar de falar sobre formulários em HTML, ou seja, geralmente as páginas de HTML têm formulários e quando vocês falam em formulários estamos a falar em código HTML. Portanto, em TIC vamos abordar os formulários na página de HTML. Este vídeo vai servir para vos tentar explicar como é que nós podemos criar um formulário com algumas opções de enviar informações para a página que estamos a criar, está bem? Não vamos ainda falar como tratamos a informação, que isso será feito através de outro tipo de programação, PHP, por exemplo. Vamos só tratar da criação de formulário e ver que atributos e que elementos é que nós poderemos ter nos nossos formulários. Então, eu já tenho aqui uma base de uma página, com a matéria que já abordamos anteriormente na criação de páginas de HTML. A página tem, para já, o exercício 2, que é a criação de formulários, mais ou menos este aspecto. Já fizemos estas partes visuais anteriormente nas aulas e hoje vamos se focar principalmente nos formulários. Então, em HTML, para nós criarmos formulários, precisamos da tag form, está bem? O form vai fazer o formulário, vai dizer que tudo o que está entre estas tags, a de abrir e a de fechar, vai pertencer ao formulário, está bem? Então, para fazer os formulários, eu gosto de fazer aqui divisões na minha página para depois, quando tratarmos dos estilos e de alterar aqui a parte visual do nosso formulário, eu gosto de fazer divisões em cada uma das situações. Portanto, se eu fizer aqui a primeira parte do formulário, fazer aqui um div, e para esta primeira parte eu vou colocar só uma simples caixa de texto. Como eu também já disse em aulas anteriores de criação de páginas web, há um site que eu aconselho, que é o W3 School, que tem muita informação sobre HTML e tem aqui uma parte mesmo para os formulários. Como é que se constroem formulários, quais são os atributos, que esta parte é mais para depois nós podermos enviar a informação para outro tipo de páginas, neste caso para tratarmos a informação que está dentro do formulário, os vários elementos que nós vimos muito rapidamente na aula anterior, os inputs, mas existem outros. As labels são o que identifica o que estamos a preencher, o input serão as caixas, as texto, o e-mail, a password. Este select será, por exemplo, se nós quisermos perguntar qual o país de origem do utilizador, é aquela caixa de seleção. O text area é para enviar mensagens mais longas. Os botões, o field set, legendas, por aí adiante. Nós vamos abordar principalmente os inputs, as labels, os selects, também podemos colocar uma text area, os botões, também existem no input type, também há o botão submit, que é o principal, mas podemos ter outro tipo de botões e esses também são elementos aqui dos forms. Então, nesta página tem muita informação também de como construir o formulário. Os formulários são extensos, têm muita matéria, pouca gente sabe isto de cor, só mesmo os programadores mais experientes de HTML têm isto tudo mais na cabeça. Para nós que somos meros curiosos de construir páginas web, pelo menos esta disciplina de TIC é para vocês perceberem como é que se constrói, mas não é para abordarmos muito em especial a programação. Isto é uma disciplina de TIC, de profissional, não é para aprofundarmos muito o código. É para perceberem como é que funciona, para terem alguma noção, depois se quiserem desenvolver mais, esta página ajuda e muito a construção dos formulários. Então vamos lá ao nosso formulário. Nós vamos fazer um formulário simples, só para ver aqui algumas opções que existem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dizer que o primeiro vou-lhe dar a label, ou seja, vou identificar o que é que o utilizador vai escolher e posso dizer aqui que a label vai ser, aqui vamos pedir para inserir o nome, tá?
e dentro desta label depois já estará. Depois de colocar o nome, vou colocar aqui então uma caixa de input, que será do tipo texto, para o utilizador colocar o seu texto. Tá? Vamos identificá-la, este nome poderá estar para identificar componentes, isto é principalmente muito preciso quando temos radio buttons, por exemplo, já lá vamos, mas se tivermos o mesmo nome, os radio buttons que nós tivermos associados ao nome, a este nome, ele vai se associar todos ao mesmo. Se colocarmos nomes diferentes, cada radio button será de um tipo diferente. Tá? Então, input type text, dar-lhe aqui um nome. Também podemos dar aqui um valor. Se colocarmos aqui um valor, ele fica como esse valor por defeito. Podemos dizer aqui, insira o seu nome. Só uma situação, este valor vai automaticamente colocar o que tivermos aqui, está bem? Então, fazer aqui a atualização da página. Ele já tem aqui o nome, que é a label, e esta caixa, que é o input text, está bem? O tipo text, e tem aqui o value. Este value, se nós quisermos alterar, temos que apagar o que aqui está. Há aqui uma parte que poderá ser interessante. Há o value e há outra característica, em vez de ser o value, que é o placeholder. Este placeholder coloca isto, mas verifiquem a diferença aqui quando eu vou executar a página web. Isto é um anterior, ou seja, tínhamos que apagar o valor que lá colocamos. O placeholder significa que põe isto a um cinzento mais leve, e se nós selecionarmos, ele automaticamente vai, se eu colocar aqui o meu nome, ele vai apagar a mensagem que lá está antes. Ou seja, o placeholder tem um género de ajuda ao utilizador. Quando ele começa a escrever, desaparece o que lá está a ajuda. Se vocês lá tiverem o valor tem que ser apagado para ser inserido outro valor, ou então, se o utilizador quiser, pode utilizar esse valor por defeito no preenchimento do vosso formulário. Então, esta parte do input text do nome já está, insira o seu nome, vou deixar até mesmo como placeholder, está bem? Depois podemos dar aqui outra parte, que é, até vou copiar isto, porque para o e-mail, geralmente, estou a fazer um formulário de género, aquela parte dos contactos, quem faz a construção da página, em que se coloca lá uma mensagem a quem está a pedir informações, algum tipo de informações à página. Então vamos colocar também o e-mail. Para esse tipo de formulários é necessário provavelmente o nome e o e-mail mais inserido ou mais utilizado. Então vamos colocar o e-mail, o tipo, podemos deixar o text, mas se nós colocarmos aqui o tipo e-mail, ao fazer a submissão do formulário, ele vai logo verificar se este atributo nesta caixa tem algo inserido que seja compatível com o e-mail, ou seja, terá que ter a arroba e terá que ter o ponto. Até o e-mail pode não existir, mas se não tiver o formato normal de um e-mail, que será arroba qualquer coisa e depois ponto qualquer coisa, ele não vai aceitar aqui os dados que o utilizador colocar, está bem? Então, mudo o nome para e-mail, o placeholder aqui poderá ser, eu posso meter aqui qualquer coisa, ABC, só para ficar lá, então, qualquer coisa. Vou meter .pt, isto será o placeholder, será aquilo que já vimos no exemplo anterior. Só verificar aqui como é que está. Tá? Atenção, eu não tenho um BR, por isso ele está a colocar à frente. Se calhar fica melhor se eu meter aqui entre estas duas eu meter aqui um BR. Tá? E agora já tem aquela divisão, com certeza. Só verificar. Já tem aqui um em cima do outro. Isto depois nós alinharemos e colocamos as alterações visuais
no estilo, no CSS, está bem? Então já vimos o tipo de texto, já vimos o tipo de e-mail. Para este tipo de formulário geralmente não é utilizado o tipo password, mas só para terem essa ideia, eu posso colocar aqui, então, um tipo password. Eu vou copiar aqui o último elemento, que é tudo muito similar. Então, aqui vamos dizer que o próximo elemento será a password. Eu depois vou apagar, é mesmo só para vocês, como este formulário é mais um tipo de formulário de contacto, como já disse há pouco. Então, este password não tem aqui grande sentido, está bem? E, claro, na password também não faz sentido nós termos um valor por defeito, nem uma ajuda ao utilizador. Por isso, vou tirar aqui este placeholder. Só isto é mais para vocês também verem minimamente. Deixem-me pôr também aqui um BR. Para vocês verem como é que é o password. Eu não vou deixar. Isto é só mesmo para efeito de vocês perceberem que, então, texto normal, e-mail, temos de ter o arroba e o ponto. O password, à medida que nós formos escrevendo, os caracteres são escondidos, para se alguém estiver na mesma sala que nós, não esteja a ver a password do utilizador. Para estes formulários é importante essa parte de esconder. Para este efeito, isto não faz grande sentido nós termos para um formulário de contacto, não faz grande sentido ter a password, por isso eu vou apagar esta parte. É só mesmo para vocês perceberem este tipo de input, está bem? Podemos colocar aqui também, então, para vocês também perceberem, e às vezes também acontece, eu vou copiar, radio button, para vermos aquilo que tinha visto relativamente ao nome. Então vou colocar aqui label para perguntar o género ao utilizador, e isto vai ser radio buttons. Para ser mais fácil, até vou aqui para também vos explicar que aqui os meus radio buttons, ou seja, vou aqui aos input types, nos radio buttons, vocês podem vir aqui a este site e vir buscar algum código que já tenha feito. Este é o tipo submit, é um botão, tipo reset, tipo radio, que é o tipo radio button, está bem? Se vocês copiarem este código, ele automaticamente faz logo esta situação. Não está no mesmo estilo que eu, mas pronto. Mas eu depois altero. Eu vou copiar este código. Eu vou colocar aqui no meu trampo. Então já tenho ali o género. Vou fazer aqui popular, só para ver o que é que acontece. Ele tem o label depois do meu. Por isso eu vou tirar esta parte daqui. Este label eu estou a colocar antes. Vou colocar, desculpem, enganei-me, Ctrl C. E vou colocar isto antes, que eu tenho o label anterior. Então tenho o masculino, vou ter o feminino e vou ter o outro. E eu não vou colocar outro, vou colocar, prefiro divulgar. Então, aqui o ID podemos ter ou não ter. Este ID é mais utilizado para a utilização quando isto vai para as bases de dados, está bem? Vou só deixar aqui o nome. E já vou fazer aqui uma alteração para vocês perceberem. Então aqui eu posso dizer que é masculino, vou passar isto para português, vamos dizer que aqui é o feminino, e aqui eu prefiro não divulgar, aqui também podemos pôr, é mesmo só M, F e O. Então, isto eu fui buscar ao
site W3 School, vamos ver como é que ficou. Já tenho aqui o género masculino e feminino, prefiro não divulgar. Vou só meter aqui um BR aqui nos géneros. E com o código que eu fui copiar, convém perceber o que é que eu estou a fazer, consigo ir buscar já código feito sem saber minimamente ou sem ter isto tudo na cabeça. E o que é que isto faz? Ao estar um selecionado, ao selecionarmos outro, ele vai desmarcar o anterior. Isto porquê? Porque nós aqui temos tudo com o mesmo nome. Se eu alterar o nome aqui, deixa eu meter aqui, vou colocar isto em português, género e género. Mas se eu colocar este com outro nome diferente dos anteriores, vou pôr aqui género 2, só para vocês verificarem o que é que acontece. Eu prefiro não divulgar, agora é com o nome de género 2, enquanto que o masculino e feminino é com o mesmo nome. Verifiquem o que acontece aqui de diferente. Eu, ao escolher o masculino, ao escolher o feminino, ele desmarca o feminino, mas agora como este tem outro nome, ele não faz parte, neste caso, como tem um nome diferente, é como se não pertencesse ao mesmo grupo. E então posso ter dois radio buttons selecionados ao mesmo tempo, o que não faz sentido. Ou seja, quando nós temos um grupo de radio buttons que fazem parte da mesma seleção, ou seja, só posso ter uma seleção, está bem? Eu tenho que ter tudo com o mesmo nome, a não ser que vocês, no vosso formulário, possam aceitar mais que uma opção. E aí têm que mudar aqui o nome do vosso input type. Se tiver tudo o mesmo nome, fazem tudo parte do mesmo grupo e só pode ser selecionado um elemento. Está bem? Isto será também importante. Tá? Eu não tenho colocado aqui as minhas divisões, eu vou colocar aqui mais uma divisão, está bem? Eu gosto de dividir os elementos, ou seja, este div devia terminar aqui, este div do nome e e-mail faz parte da identificação, então vou fechar aqui a minha tag de div. Falta-me fechar. Este aqui vou cortar daqui e vou colocar, automaticamente fechou, eu vou colocar aqui outra. Isto que eu quero, não gravei. Hoje o copy-paste está-me a correr mal. Então aqui vai fechar esta divisão, que fecha este div, e agora inicia este, ele vai terminar aqui no radio button, muito bem, e já tenho isto minimamente dividido. Eu gosto de dividir, isto será depois mais para quando nós estivermos a fazer a alteração do estilo visual, está bem? Através do CSS, para nós podermos pôr aqui classes diferentes, eu gosto de fazer este tipo de divisão, está bem? Existe outra situação nos formulários que também podemos visualizar mais tarde, que é o field set, está bem? Também está aqui dentro destes os elementos do formulário. Também tem este field set. O que faz um field set é agrupar, está bem? E posso até já mostrar o que é que faz então um field set neste divisão. Se eu quiser aqui pôr, até posso meter antes do div, se eu fizer aqui um field set, está bem? E terminar o field set aqui, só para vocês verem o que é que faz este field set. E terminar aqui. Então, verifiquem o que faz este field set. O field set faz ali uma caixa e agrupa, está bem? Depois isto podemos alterar no CSS, mas agrupa, por exemplo, se eu quiser o nome e o e-mail, o género até se calhar fazia sentido, porque tem a ver com os dados pessoais da pessoa, tá? Podia ser da mesma coisa, no mesmo field set. Isto será depois ao gosto do programador. Então já vimos tipo texto, já vimos tipo e-mail, já vimos tipo radio button. Vamos ainda ver, vou colocar também outro div, fazer mais uma divisão.
E agora vou fazer não um input type e posso, por exemplo, perguntar, então vou fazer aqui uma label, fazer a label, e aqui será perguntar o país, e aqui não é do tipo input, é do tipo select, está bem? O tipo select, em que eu vou colocar aqui o país, por exemplo, qual é o país da pessoa, e faz um género de caixa de seleção. Se eu não souber como é que se faz um select, vemos aqui e damos aqui aos elementos, e temos o input elemento, que aqui está como exemplo o texto, temos o label que identifica e temos aqui o select, ou seja, se vocês repararem, temos aqui já o select. Se eu não souber como é que se faz o select, label for cars, choose the car, neste caso eu tenho o exemplo de carros, nós temos o país, neste caso temos o exemplo para o país de origem de quem está a preencher o formulário. Vou copiar aqui este select, chego ao meu código, até posso copiar isto aqui, já tenho a minha label, faço aqui este select. Eu não quero carro, então vou-lhe chamar a identificação, que eu nem preciso, porque é mais para efeito de base de dados. Quando nós passamos para um fecheiro PHP para tratar os dados, até pode ser importante, mas neste, como é só exemplo, eu não vou ter ali o ID, está bem? Então vamos por aqui vários países em que nós podemos colocar aqui Portugal, não vou pôr todos, só por alguns. Isto é mais para a minha página será em português, logo para países que falam o português. Vou dizer Portugal, Brasil, posso pôr aqui também Angola, podia pôr os outros países todos, mas vou colocar aqui outros só para efeitos de exemplo, está bem? Então, e aqui tenho o valor, também posso pôr aqui Portugal, isto para ficar mais coerente. Brasil, Angola, vamos lá, fiz um caps. E aqui vou pôr outros. Então temos uma caixa de texto, vamos ver como é que fica. País Portugal, que é o primeiro que lá está, tenho a seleção para outro país. Tá? Só para efeito de exemplo. Até podemos pôr aqui um field set também para alterar aqui esta situação. Isto fica depois ao vosso gosto pessoal. Então, ainda abordar mais o text area, que é aquela mensagem em que podemos escrever mais conteúdo. Vou fazer mais um div, uma divisão. Agora posso colocar aqui a label em que vamos pôr aqui depois logo uma necessidade, em que esta label será a mensagem que ele vai colocar no contacto connosco, então a mensagem, e aqui vai ser uma text area, tá? Então, a text, não é aqui que eu queria ver, text area, vamos ver se está aqui algum exemplo de text area, não está, múltiplas seleções, text area, está aqui, está bem? Então, isto é basicamente o campo da mensagem, em que nós podemos ter ali um tamanho definido, que tem um espaço para 10 linhas e 30 colunas, ou seja, isto será o tamanho dele, mas depois até podemos pôr de outra maneira. Mas eu até posso copiar, para vos exemplificar que não há necessidade de nós sabermos isto tudo de cor, temos é que saber minimamente o que é que cada uma das coisas faz, está bem? Então, a text area, em que tem aqui a mensagem, e serve para, vamos ver o tamanho. Vou pôr como tamanho e sem tamanho. Vou só colocar aqui o exemplo, até vou tirar esta parte e vou colocar aqui como placeholder e dizer que aqui é para escreva aqui a sua mensagem.
Se lá tivesse aquele texto, ele ia ficar lá escrito e o utilizador, se quisesse escrevermos alguma coisa, tinha que apagar aquele texto. Deixa eu verificar como é que ficou. Cá está, a mensagem tem este efeito. Eu posso diminuir ou aumentar, tá? Podemos bloquear isto depois na parte dos estilos e até mesmo passar isto para outra parte, para não estar aqui a mensagem cá em baixo. Se calhar fazia mais sentido estar lá em cima, mas isso será quando alterarmos os estilos. E pronto, aqui, neste caso, já agora, se eu tirar aqui o tamanho, só para vocês verem a diferença, ele vai ficar com outro tamanho pré-definido. Assim que nós inicializamos, ele fica com este tamanho, que se calhar é muito pequenino, mas a partir do momento que nós escrevemos, ele vai aumentando depois o seu tamanho com esta checkbox, ou podemos aumentar ou diminuir. E podemos restringir isto depois no estilo, na style sheet. Está bem? Então, a nível de formulário, é isto. A seguir vamos abordar aqui a parte do estilo, de alterar aqui o estilo e pôr isto um bocadinho mais agradável a nível de visualização, uma vez que, para já, aqui a nossa página, a nível estético, está assim um bocadinho pobre. Está bem?